Boa tarde, gente. Tudo bem? Bom, hoje, como a gente tem um assunto bem extenso para tratar, eu vou começar a falar agora para dar tempo da gente falar tudo antes das 2 da tarde, que é a hora que eu retorno aqui para os atendimentos na Reabilita. Nesse final de semana, todo mundo sabe que teve o congresso da Fisiocare. Aliás, já parabenizei o Ricardo pessoalmente e em redes sociais também para falar da grandiosidade que foi e de ter trazido a professora Angela Martins, que é um grande nome da neuroreabilitação veterinária no mundo. Ela, e tem alguns outros nomes, mas ela principalmente, ela é o grande ícone da neuroreabilitação. E para homenageá-la, eu decidi fazer um compilado dos artigos dela, para passar para vocês a ideia de cada um, né? O que ela realmente trouxe de informações importantes e o que isso modificou, impactou no que a gente faz na neuroreabilitação ou o que a gente deveria fazer, né? Que eu já falei que às vezes a gente não faz protocolos tão intensivos, que é a forma que ela trabalha, principalmente para lesões de coluna. O que ela acrescentou, então, com esses trabalhos científicos que ela publicou. Eu selecionei os principais trabalhos dela, são 15 trabalhos, tá? São todos abertos, então se vocês quiserem ter acesso facilmente, vocês conseguem entrar na PubMed e baixar direto do PubMed. Mas para os meus alunos do curso de fotobiomodulação e do curso de eletroterapia, eu vou enviar esses trabalhos assim que a gente finalizar a live, tá bom? Então vocês vão ter acesso a todos esses 15 trabalhos que eu vou comentar aqui e vou começar rápido para dar tempo da gente falar de todos eles. Então, isso na verdade, é uma homenagem para a professora Angela por todo o conhecimento que ela passa e por toda a sua dedicação, porque quem assistiu as palestras dela no congresso perceberam que ela não é só uma pessoa técnica e científica, mas ela também tem uma grande paixão pelo que ela faz, tanto por tratar os animais e pelo ensino. E eu me identifico muito com ela com relação a isso. Então, essa é uma homenagem que nessa live eu gostaria de fazer a ela, e ela é realmente um exemplo a ser seguido. Então eu vou começar falando, eu coloquei o computador aqui como guia, que obviamente não ia conseguir lembrar de todos os temas, de todos os títulos e comentar, então eu tô com um guia aqui para eu ir falando para vocês. Ela, em 2022, eu não vou pôr em ordem, tá? Vou falar de assuntos variados para quem for chegando conseguir aproveitar um pouco de cada coisa. Então em 2022, ela publicou 2 artigos, acho que um 2022 e outro 2023, que eles meio que se conversam. Ela avaliou a influência do choque espinhal na neuroreabilitação de hérnias de disco agudas de extrusão não compressiva do núcleo pulposo, ou seja, as AMPs, né? Então ela avaliou se o choque espinhal realmente seria negativo. Então, para quem não estava no congresso, aqui não dá pra gente falar de todos os detalhes, né? Tudo exatamente o que vou abordar nos trabalhos, porque afinal a gente vai tentar passar por 15 deles. Então, nesse trabalho que ela fala sobre a influência do choque espinhal, ela fala principalmente que ela percebe que os animais que tiveram o choque espinhal junto com a AMP, eles realmente demoram mais para deambular. Ou seja, o choque espinhal é um fator negativo para a melhora desses pacientes. E o protocolo que eles desenvolveram, que é sempre um protocolo intensivo, né, foi bem aceito pelos animais, e o resultado foi melhor do que os obtidos em outros estudos.
Então ela relata que desses animais, eram 14 animais com AMP e choque espinhal. Eles tiveram um grupo em 7 dias, 32% voltaram a deambular, em 14 dias 29% e depois em 30 dias mais 29%. Então você vê que em 30 dias praticamente todos já estavam deambulando. Então ela tem uma alta taxa de resposta mesmo com esses animais com choque espinhal. No outro trabalho, também sobre choque espinhal, ela fala sobre a severidade do choque espinhal nas lesões de coluna em cães e fala sobre o programa de neuroreabilitação. Então ela detalha mais sobre como é esse protocolo de neuroreabilitação para esses pacientes. E ela fala nesse trabalho, gente, que ela divide em 2 grupos. Um grupo que tem choque espinhal e um grupo que não tem choque espinhal. Então, ambos têm a hérnia de disco, mas são diferentes os casos. E daí ela fala que o grupo que teve o choque espinhal teve uma recuperação de 66,9% de deambulação. E os que não tiveram choque espinhal, 97,6%. Então veja que tem uma diferença. Então animais que têm uma lesão de hérnia e desenvolve choque espinhal, então acaba sendo um fator que prejudica a deambulação, o retorno à marcha. Então isso é importante para a gente saber sobre prognóstico. Então, havendo choque espinhal, ele é um fator que é negativo para o impacto, para o voltar a andar desses pacientes. Então, tudo bem, esses 2 trabalhos, então, ela fala sobre o choque espinhal, o impacto deles negativo no desenvolver da marcha desses cães, tá? Tanto para AMP quanto para uma hérnia de disco tipo 1, certo? Daí, em 2024, ela publica um trabalho sobre o papel da reabilitação precoce e da estimulação elétrica funcional na reabilitação de gatos com traumas parciais no plexo braquial. E é um estudo piloto que ela fez em gatos lá de Portugal. E eles pegaram, gente, olha que interessante, 22 gatos com trauma parcial no plexo braquial. E eles fizeram um protocolo associando o modo FES, um treinamento locomotor em esteira, associado a exercícios de cinesioterapia, e eles perceberam que eles tentaram antecipar os exercícios para tentar ver se isso estimularia o reparo nervoso. Então, desses 22 gatos com esse trauma parcial, com este tipo de protocolo precoce, eles conseguiram que 72,6% dos felinos voltassem a deambular. E olha que interessante, olha a rapidez que eles obtiveram. 9 gatos em 15 dias, 2 gatos em 30 dias e 5 gatos em 60 dias. Então, eles tiveram, imagina, 72,6% é muita coisa. Então, isso é muito interessante. Esse trabalho, ela fala exatamente, ela descreve o protocolo, tá, gente? Que não dá tempo de eu falar todo o protocolo, mas ela descreve exatamente como ela fez. A grande maioria dos artigos dela são com protocolos muito intensivos, ou seja, tem estímulos diários, né? Que isso é imprescindível, que ela até vai ter um trabalho que ela vai falar exatamente disso, da importância dessa repetição, de ter de ter sessões frequentes. E ela ela conseguiu então de 22 gatos 72,6% voltar a deambular e de forma precoce, tá? Ela faz então o laser, o FES principalmente ali na região do radial, e ela muda, tá, a forma diferente. Então quem tiver interesse, quem tiver algum paciente que esteja com esse tipo de reabilitação, ela muda. Se o animal sente a dor profunda, ela faz de uma forma a eletro. Se ele não sente, ela faz de outra.
Ela faz exercício de amplitude de movimento, de postura de sustentação em estação, e usa ultrassom também nos músculos, tá? Ela institui, eu, por exemplo, eu não costumo usar, mas esse trabalho ela usa. Então, é muito interessante porque a professora Ângela mostra exatamente o protocolo que ela usa nesses trabalhos. Então, ela nunca esconde o jogo, pelo contrário, ela deixa isso muito explícito, tanto uma questão científica, no sentido de aqui estão os meus parâmetros, este é o protocolo utilizado no trabalho, porque a gente vê muito, principalmente com laser, que fica meio obscuro, né? As informações ficam obscuras, e ela, em compensação, ela deixa totalmente claro o que ela usa, e isso a gente consegue por repetição, né? Repetibilidade, consegue promover, fazer mais nos nossos pacientes. Então a gente consegue fazer exatamente como ela fez e obteve esses resultados tão bacanas, tá? Então, além disso, um trabalho muito interessante também para quem gosta muito de eletro. Esse vale muito a pena ler, os outros também, obviamente, mas assim, esse é bem diferente porque tem detalhes da eletroterapia bem diferenciados que não é de costume a gente ver o pessoal utilizando. Eu só vejo a professora Ângela utilizando dessa forma. Então é um trabalho sobre a estimulação do sistema nervoso, a modulação do sistema nervoso através da estimulação elétrica de animais de companhia. E nesse trabalho ela cita 4 tipos de estímulo elétrico. Ela mostra o estímulo elétrico funcional, tradicional, que a gente usa. Então ela aplica no ponto motor e aplica perto da intumescência pélvica, né, para ter a contração muscular. Daí ela fala sobre uma técnica que ela chama de TESCS, T-E-S-C-S, que é estimulação elétrica transcutânea da medula espinhal. Então, em inglês é Transcutaneous Electrical Spinal Cord Stimulation, por isso que é TESCS. E ela usa ali esse TESCS ali entre L2 e L3 para modular a medula ali, e ela realmente coloca nessa região porque ela faz um comparativo de estudos que tem em humanos. E além disso, eu falei 4, não, são 3 tipos de elétrico que ela usa. Então a FES, a TESCS e uma que está sendo agora falada em humanos. E esse trabalho dela é de 2021, mas agora que está ganhando mais evidência, que é estímulo craniano de corrente direta, que ela chama de TDCS, que é Transcutaneous Direct Current Stimulation. Então ela coloca os eletrodos numa corrente galvânica para estimular então essa questão da passada, do reaprendizado motor, reaprendizagem motora. Então ele é muito interessante, a gente não tem pesquisas sobre isso, mas esse é um trabalho muito diferenciado dela, e ela explana exatamente tudo sobre o eletro, tá? Essas formas de eletroterapia para modulação do sistema nervoso. Então, quem gosta de eletro, quem trabalha com animais paralíticos, vale super a pena. Esse é um trabalho de 2021, tá? Daí eu vou partir para um trabalho que ela publicou em 2023 sobre mielopatia degenerativa. Ela publicou um trabalho que a gente tem pouquíssimos trabalhos de mielopatia degenerativa, né? E o dela associou células tronco. Então ela coloca, o título do trabalho é Neuroreabilitação Intensiva associado a células tronco halogênicas em cães com mielopatia degenerativa. Então daí o que ela faz? Ela compara, ela divide em 2 grupos. Ela faz um grupo com essa reabilitação intensiva e a célula tronco, e ela faz um outro grupo que ela chama de um grupo de reabilitação ambulatória, ou seja, ela só vai estimular a caminhada, tá? E ela percebeu que deu tempo de sobrevida do protocolo da neuroreabilitação intensiva associada à célula tronco foi de 438 dias.
Em compensação, o outro grupo, só de estímulo ambulatório, durou 273 dias a sobrevida desses animais. Ou seja, ela conseguiu, com um tratamento intensivo de neuroreabilitação, uma sobrevida de 70% maior comparado ao grupo que só deambulou. Gente, vejam a importância. Então, se você tem um tutor com um animal que tem mielopatia degenerativa, eu acho muito interessante a gente mostrar esse tipo de artigo e falar assim, olha, já tem publicado que os cães se beneficiam, não só os cães, a gente sabe que os humanos também, de reabilitação, de uma neuroreabilitação intensiva. Quanto mais exercícios ele fizer, mais são as chances dele se recuperar em caso de coluna. E na mielopatia degenerativa, o animal dura muito mais, então a sobrevida deles é muito maior, tá? Então, o que ela faz? Vou passar aqui comentando. Estímulo com esteira seca, e ela deixa isso tudo muito esclarecido durante ao longo do paper, tá? Esteira seca, esteira aquática, exercícios de cinesioterapia, então subir e descer escada, subir e descer rampa, andar sobre diferentes pisos, exercícios em cavalete e estimulação elétrica funcional. Então ela usa o FES aqui, o protocolo, só para vocês terem ideia, 40 a 60 Hz, de 10 a 46 mA, depende da sensibilidade do animal. Ela faz uma duração de pulso, ela faz 1:4, uma rampa de 4 de subida, um platô de 8 e daí uma descida de 2. E ela usa, gente, esse protocolo de 2 a 3 vezes por dia, 5 dias na semana. O que ela faz, gente? Eu conversei com ela no congresso, ela interna esses animais, né? Eu acho que ela é famosa por isso. Ela interna esses animais, ou ela faz tipo um daycare. Então ela recebe esse animal, trata ele o dia inteiro e devolve esse animal. Então esse animal ele recebe mais de uma sessão durante o dia. Então isso faz com que ele tenha maior sobrevida. E no final de semana ele passa com os tutores. Então é a importância de você ter muitos estímulos, tá? Então olha que interessante, 70% maior a sobrevida dos animais que tiveram então um estímulo intensivo da neuroreabilitação comparado a somente um estímulo locomotor, que ela fez aqui também um estímulo diário, tá, gente? Todos os dias a locomoção, de 4 a 5 dias na semana, na verdade, e ela não, minto, desculpa, estímulo locomotor eram 2 dias na semana, 2 vezes no dia. 2 vezes no dia, eu tô lendo aqui. Tinha também um pouco da esteira, e ela fazia exatamente dessa forma. Então acho que vale a pena a gente investir nesses pacientes para aumentar essa sobrevida. Daí a gente vai ter um trabalho dela de 2021, que o título é um estudo clínico controlado de neuroreabilitação intensiva para animais no pós-cirúrgico de lesão aguda, de extrusão de Hansen tipo 1 aguda. Então, gente, esse é um dos principais trabalhos dela, tá? Tá publicado na Animals de 2021. Como eu falei no início da live, todos são abertos. Você pode baixar todos os trabalhos dela pelo PubMed. Os alunos do curso de eletro e de laser, de fotobiomodulação, vão receber, assim que eu terminar a live, eu já vou enviar para vocês todos os artigos baixados, tá bom? Nesse trabalho, que é um dos principais dela, ela fez um protocolo de neuroreabilitação muito intensiva e ela conseguiu, gente, isso é fenomenal. Cães, ela chama, tá? No congresso até ela falou que quando o animal não tem dor profunda, e desenvolve a marcha, ela não chama de andar desconexo, que nem a Natasha Obe, ela chama de DPN, de Deep Pen Negative. Então ela fala um andar em cão DPN, ou um cão DPP. Quando ela fala o DPP é Deep Pain Positive, então o animal tem sensibilidade. Então, para os animais que fizeram, então, ao operar, tiveram uma lesão T3L3, fizeram a cirurgia, uma extrusão, Hansen tipo 1, operou, fez essa neuroreabilitação intensiva. Os que tinham dor profunda, gente,
eles recuperaram 99,4%. Isso significa 167 de 168 animais, só um não recuperou, tá? Então, olha o N enorme que ela tem. E os cães que tinham ausência da dor profunda, não tinham dor profunda, ela conseguiu recuperar 58,5% desses cães, ou seja, 55 de 94. Isso, gente, uma recuperação plena, tá? E daí, desses animais, 37,3%, que seriam 22 de 59 animais, ela conseguiu um estímulo de locomoção reflexa espinhal, que é esse andar de DPN que ela fala, obtida no período máximo de 3 meses, ou seja, em 3 meses ela já atingiu isso. E como que ela faz isso, né, gente? Claro que é importante vocês lerem o artigo, mas ela institui um protocolo de neuroreabilitação intensiva. De segunda a sexta, estímulos 2 vezes por dia. Então ela faz o eletro, ela faz o laser, ela faz exercícios e ela faz a esteira. O porquê que ela fala da importância da esteira, gente? Ela até não tem um trabalho só sobre esteira que eu vou falar. Ela é a questão da padronização da marcha, de desenvolver o engrama de forma locomotora. Ela não fala não é a questão de ser na água ou não ser na água. O importante é a esteira desenvolvendo aquele ritmo constante para o animal reaprender a caminhar, tá? Bom, além disso, além desse trabalho, ela tem um de 2024, que é mais recente ainda, que chama Neuroreabilitação Intensiva Precoce para lesões de nervo periférico, o estado da arte. Ela tem total poder de colocar o estado da arte, porque ela é exatamente esse tipo de pesquisa que ela faz. Quem for ler as pesquisas na íntegra vão ver que esses trabalhos publicados por ela são muito completos, assim, com conteúdo muito rico. E o que ela fez? Ela falou do que é importante fazer para a reabilitação de nervo periférico, que foi o tema que eu falei a convite da HTMVET lá no congresso. Então ela fala da estimulação elétrica por meio de modulação de feedback sensorial, com isso a gente tem um aumento da expressão de BDNF, de gonadotrofina, de monofosfato de adenosina, enfim, várias substâncias liberadas, manutenção da massa muscular e modulação da fadiga, ou seja, você tem que fazer uma sinergia entre exercícios e atividade física com treino locomotor e modalidades físicas, então laser de baixa intensidade, ela fala, ultrassom, o campo magnético pulsátil, a eletroacupuntura e outras. Então ela fala de vários tipos de agentes. E ela fala que existem terapias celulares que podem ser uma ferramenta inovadora para esse tipo de tratamento, tá? Além desse, a gente tem um trabalho de 2021 que o título dele é a neuroreabilitação funcional em cães com uma recuperação incompleta em 3 meses depois de hérnia de disco. Uma série de casos. O que ela fez? Ela falou sobre esse trabalho também no congresso. Animais que tinham hérnia de disco, operaram e não voltaram a andar em 3 meses, estavam fazendo físio com outras pessoas. Então ela pegou esses animais já com paralisia que já estava depois de 3 meses. Ela montou um protocolo multimodal de neuroreabilitação intensivo também, que tudo para ela é intensivo, tá? Esses animais, então, eles não tinham dor profunda, tá? Deixa eu ver aqui. Alguns tinham dor profunda, outros não tinham dor profunda. Os que não tinham dor profunda eram 9, os que tinham eram 7. No período máximo de 90 dias e não receberam alta clínica, eles não deambularam. Então, ela fez um treinamento locomotor, estimulação elétrica funcional, estimulação elétrica transcutânea da medula espinhal, que é o TESCS, e o manejo farmacológico com a 4-aminopiridina, com Fampira. Então, ela usou Fampira nesses casos.
Nos cães que tinham dor profunda, 100% reabilitou num período médio de 47 dias. Então eles já estavam lá 90 dias sem estímulo, sem andar. Ela conseguiu, depois de 47 dias eles voltaram a andar. E também que ela diz que isso sugere que eles precisam de um tempo maior para reabilitação. E cães com ausência de dor profunda fizeram um trabalho de locomoção com flexão e extensão. A maioria obteve em 30 dias, depois iniciaram o Fampyra, então ela fala exatamente quando que ela aplicou a aminoperidina. Receberam alta no 45º dia e conseguiram, e 78% deles conseguiu obter então o andar no DPN, né, que aqui ela chama de locomoção reflexa espinhal. Então ela falou que esses cães, juntando tanto os que tinham dor profunda quanto os que não tinham, no total ela conseguiu o estado deambulatorial foi obtido em 88% dos casos, gente, 88%, sendo que eles já estavam 3 meses paralisados. Isso é incrível, tá? Por conta dessa associação, né, de fisioterapia intensiva. Essa questão de fazer todos os dias. Ah, Marcela, mas eu acho que o tutor não vai fazer todo dia. Mas aí ele faz em casa, gente. O animal precisa de estímulo. Então, eu acho importante ter esse estímulo diário e o máximo que ele puder frequentar a clínica para fazer o estímulo com a eletroterapia, com a esteira, né? E avaliar a necessidade do Fampyra. Eu não sei como é que tá agora, eu não sei se alguém sabe aqui, a entrada do Fampyra no Brasil, se já foi legalizado, se tá fácil de comprar, eu realmente não sei. Mas eu acho que é algo que a gente tem que pensar, porque ele realmente pode agregar no tratamento desses animais que não têm a dor profunda. Bom, outro trabalho dela é um trabalho que ela chama de ocorrências clínicas na neuroreabilitação de pacientes com lesão medular severa. O que ela fez nesse trabalho? Eu tô sem a data dele. Ela pegou os animais que ela normalmente trata, então cães tanto tetraplégicos quanto paraplégicos, um N de 488 animais, a gente não tá falando de um N pequeno, tá? E ela percebeu que esses animais tinham 79,5% de ocorrências por conta da paralisia. Então, 58% tinham bexiga neurogênica, 35,5% tinham diarreia, 21,3% incontinência urinária e 20,5% incontinência fecal. Problemas respiratórios apareceram, mas com uma baixíssima incidência, então tipo uma pneumonia. Infecção no trato urinário também apareceu, mas não foi o que mais apareceu. E ela fala que é importante de estratégias de posicionamento e exercícios físicos para melhorar esse protocolo de neuroreabilitação. Então, é muito interessante a forma que ela avaliou, então, quais são os efeitos, o que o tutor pode esperar desse animal em casa quando você tem a paralisia ou a tetraplegia instaurada, tá? Daí ela publica, gente, em 2024, ano passado, um trabalho sobre a caracterização dos fatores de risco para pacientes paraplégicos com deambulação precoce, né, com o estímulo da deambulação precoce, que não tenham dor profunda, que foram submetidas a cirurgia descompressiva, ou seja, com a hemilaminectomia. E quais foram esses fatores? Gente, 2 fatores negativos para a recuperação da deambulação, que foram, o que ela observou? Que cães que foram submetidos à hemilaminectomia junto com a durotomia, esses animais foram prejudicados. E também cães que apresentam choque medular, que foi a temática que ela desenvolveu naqueles trabalhos de 2022 e 2023, ou seja, sinal de neurônio motor inferior, mesmo com uma lesão na região T3-L3, né? Então você tem esses sinais, porém a lesão não bate.
Então, mesmo com isso, são fatores de risco que impedem essa deambulação precoce desses animais, tá? E outro trabalho de 2021 com felinos, ela estimulou então a locomoção espinhal em gatos com lesão de lesão medular. Ela não separou aqui se hérnia ou se trauma, porque a gente tem muito mais trauma em felinos, né? Em um estudo prospectivo, foram 9 gatos que foram avaliados com um protocolo intensivo de neuroreabilitação funcional. Durou por 12 semanas, baseado em treino locomotor em esteira terrestre e esteira aquática, eletroestimulação e exercícios de cinesioterapia. Desses 9 gatos, 56%, ou seja, 5 recuperaram a deambulação. E 44%, 4 de 9 gatos, conseguiram também, mas através da locomoção espinhal funcional, que é o que ela chama hoje em dia de DPN, né? O andar DPN, com reflexos, e só um conseguiu através da recuperação da percepção da dor profunda. Os outros conseguiram desenvolvimento, então em 12 semanas foi o tempo máximo. Então ela também tem boas respostas com treino intensivo em felinos. E aqui ela tem um trabalho super interessante que é recém-publicado, gente. Ele é de março de 2025. Sobre TENS, ela usa o TENS como um tratamento adjuvante para dor, para hiperestesia aguda tóraco-lombar em cães condrodistróficos. E é um estudo cego, controlado, prospectivo, um estudo clínico cego, controlado e prospectivo. E ela fala assim que a hiperestesia espinhal e aguda em cães, ela pode ser um acometimento tanto de dor nociceptiva quanto dor neuropática, e frequentemente a gente precisa intervir farmacologicamente, né? A gente sabe sobre isso. E daí ela separou em 2 grupos esses animais. Um grupo que recebeu um protocolo farmacológico, mais o TENS, e o outro que ele recebeu só o controle farmacológico, então ele não recebeu o TENS. E os observadores eram cegos com a alocação do tratamento, pontuaram gravações dos vídeos dos cães, né? E foram incluídos, gente, um total de 818 cães, tá? É um N absurdo. 818 cães. Desses 818, 605 eram do grupo que receberam eletroterapia, que eram 74%. 213, 26%, não recebeu eletroterapia, só o estímulo medicamentoso, o tratamento medicamentoso. Nas primeiras 48 horas, o grupo que fez a eletroterapia demonstrou um menor tônus muscular na região da lesão comparado ao grupo controle, ou seja, a eletroterapia já teve esse efeito imediato. Enquanto os outros cães ficaram num estado lá hiperestésico sem dor, né, dependendo do cão. E ela fala também que teve uma média de internação hospitalar mais curta, de 2 a 14 dias, em comparação ao grupo que só teve o tratamento medicamentoso, que foi muito maior, tá? Então ela conseguiu mostrar que o uso do TENS nesses pacientes foi muito positivo. E daí ela publicou em 2021 um trabalho falando sobre uma comparação entre as esteiras com treino com suporte de peso e também comparando a um treino de solo convencional de cães com lesão medular. Então ela fez essa esteira com suporte corporal, o treino convencional de solo. Então os cães estavam num pós-cirúrgico, era uma lesão medular incompleta entre T11 e L3.
e ela seguiu esses 2 protocolos durante 7 semanas. Então, esses animais foram randomizados nesses 2 grupos, mas receberam, nas primeiras 2 semanas, eles foram submetidos ao mesmo protocolo de treino na esteira aquática. Depois, dividiram então nesses 2 grupos, 10 e 10, nas 2 semanas seguintes. Então, eles receberam treinamentos diferentes. Então, um foi feito um treinamento locomotor, acompanhado por protocolo de estimulação funcional, e o outro fez esse protocolo que fica na esteira com o suporte do peso, tá? E ela falou que a recuperação funcional foi alcançada em 90% dos cães e 100% receberam tiveram de novo a função vesical sendo controlada. E só que daí desses cães, tá, gente, os que fizeram um treino com o suporte do peso na esteira, 100%, 10 de 10 conseguiram se recuperar no tempo médio de 4 a 6 semanas. Em compensação, os animais que não tinham um suporte do peso, fizeram somente um estímulo de solo, exercícios em solo, eles apresentaram nesse período, nessas seguintes 2 semanas, 78% de melhora. Esses em 6 semanas, tá? Então, vocês percebem que o treino com o suporte do peso, ele tem uma recuperação muito mais rápida, tendo um melhor resultado no geral. Então, usem o suporte de peso na esteira, gente, padronizem a marcha do animal. Eu sempre peço para fazer exercício em solo, mas eu associo com a esteira. Quem faz domicílio, compra a esteira da Fitness Dog portátil, ela é uma mão na roda. Eu acho que a gente usa animais que não tem, que não gostam da esteira aquática, aqui na Reabilita a gente usa a esteira seca. Então usem essa esteira portátil, que ela é bem interessante. Em 2022, ela publicou um trabalho sobre uma abordagem na neuroreabilitação animal, de pequenos animais, do treino locomotor, e ela pôs como se fosse um update, uma atualização. Daí ela traz pra gente alguns insights, né, durante esse artigo, porque daí é isso que eu trouxe para vocês. O treinamento locomotor é uma fonte extrínseca da estimulação que pode melhorar o estímulo glutamatérgico, promovendo a ativação de fibras musculares intrafusais, proprioceptores, células proprioespinhais, colinérgicas e redes interneurais. Então, o estímulo locomotor ele não serve só para desenvolver o ritmo, ele serve para fazer um estímulo da propriocepção, e o caminho da medula, o próprio espinhal, também conectar essas redes interneurais, esses interneurônios que podem desenvolver o andar DPN, como ela fala. O treinamento locomotor é seguro e pode ser implementado pelo menos até 3 dias após a cirurgia ou até 24 horas após a lesão em tratamento conservador. Ou seja, o animal veio, gente, no 3º dia, posso pôr na esteira, tá? O resultado da neuroreabilitação depende do tipo, número e duração das repetições. Também da qualidade das funções motoras, ou seja, não adianta eu querer fazer pouco, não adianta eu fazer um dia por semana, não vai funcionar como ela está propondo, tá? E o treinamento locomotor é essencial, principalmente em cães e gatos subagudos com dor profunda negativa ou dor profunda positiva, que é o DPN e o DPP, de grau 1. Então ele vai ser essencial, o treino locomotor ele é imprescindível para desenvolver a marcha. Penúltimo trabalho, tô no penúltimo trabalho, deu certo, deu tempo. Um trabalho sobre o treino locomotor precoce em animais tetraplégicos. Era pós-cirúrgico, 114 cães, tá, que tiveram presença de dor, um grupo com presença de dor espinhal, outro sem a presença de dor espinhal. E daí esse tratamento, né, esse treino locomotor foi aplicado com segurança em 62,3% desses animais,
E desses animais, 32,4% atingiram uma deambulação plena, né? Ela põe uma graduação, um score de OFS. E ela pôs, então, que, como conclusão, que o andar, esse treino locomotor precoce, ele pode ser um tratamento seguro e aplicado nos 3 primeiros dias da reabilitação. E a hiperestesia espinhal deve ser importante para a equipe da reabilitação para avaliar. Enfim, isso sugere avaliar mais pacientes, tá? E ela traz aqui algumas imagens. Acho que esse último, na verdade, deixa eu até colocar para vocês verem as imagens que ela coloca desse trabalho, que é bem interessante, que tá aqui no meu computador. Então, ela faz um treino locomotor não somente na esteira, como em diferentes pisos, como em cavalete, obstáculos, subir e descer de escada, exercício no trampolim. Então, gente, deixa eu voltar para mim. Essa foi a lista de artigos da professora Ângela, né? Que vocês viram que ela pesquisa muito sobre, assim, 90% do tempo, sobre lesão medular. Tem alguns trabalhos sobre nervo periférico. Ela não pesquisa só de extrusão tipo 1, ela pesquisa de AMP também, pesquisa sobre choque espinhal. Ela mostra os fatores negativos da paralisia, o que o tutor deve esperar, e ela demonstra principalmente que a neuroreabilitação ela precisa ser intensiva. Então é importante fazer muito para esses animais voltarem a andar, tá? Então isso eu acho que é muito, muito importante. Tem 2 perguntas aqui. Oi, Marcela, vi que ela utiliza bastante esteira seca. Seria vantajoso utilizarmos se não tivermos condições de ter hidroesteira? Ah, com certeza, Milena. Eu coloquei aqui. Com certeza. Não há dúvidas. Eu acho que você tem que só se paramentar no sentido de ter as cintas para sustentação, porque esses animais precisam de auxílio para se sustentar, tá? E a outra pergunta, também da Milena, o caminhar fora da esteira seria diferente do que andar na esteira? Sim, porque a esteira, ela dita o ritmo que o animal vai andar, né? Diferente de um animal que está andando em solo, ele pode dar a passada para o lado, da esteira não, ele está fazendo exatamente no mesmo posicionamento, no mesmo ritmo, na mesma velocidade, então aquilo vai desenvolvendo esse engrama em animais com ausência de dor profunda, com lesão T3L3, e também para o animal tetraplégico, para ele conseguir voltar a deambular. Então, acho totalmente diferente. Mais alguma pergunta, gente? Eu acho que o peso, Milena, acho que até 15 quilos, tá? Perguntas? Se eu souber responder, né? Porque eu não sou professora Ângela, mas se alguém tiver alguma pergunta, eu vou encaminhar então esses trabalhos para o pessoal dos cursos de fotobiomodulação e eletro. Aproveitem para ler, eu sugiro principalmente o principal, que é o de reabilitação de coluna, de hérnia de disco. Também acho interessante ver esse de eletro e o de TENS também, para vocês verem como ela trabalha de forma bem diferente do que convencionalmente é ensinado. Então, vale a pena dar uma olhada nesses artigos e ver o que tem de diferente. Não, eu não comecei a usar a Fampira na minha rotina. Faz um tempo que eu tô sem um paciente com dor profunda, sem a dor profunda, que venha para reabilitar, graças a Deus. Os que a gente tinha já passaram, mas eu vou ver como é que tá para o uso da Fampira. Eu não sei se alguém chegou a tentar comprar. Posso até perguntar para o Ricardo, que eu acho que ele tinha algum contato, mas a Fampira ela usa em casos de ausência de dor profunda, e acho que ela aplicou 30 dias depois, se eu não me engano. Então precisa só dar uma olhada nesse tipo de metodologia que ela usou no tratamento. Mas eu acho que é aplicável, a gente só tem que ver a questão, porque ele estimula muito esses GPCs, né? Na verdade, vai começar a despolarizar mais, tem mais contração para voltar a andar.
Então vale a pena a tentativa, com certeza. Mais alguma pergunta? Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, estou aqui à disposição. Se não, vou aproveitar para falar um recado que quem não se inscreveu, na semana que vem, quarta-feira, a gente vai fazer um webinar, nunca sei como falar, webinar, junto com a HTMVET sobre a fotobiomodulação em pacientes neurológicos, com afecções neurológicas. Então, corre, o link na bio, tá na bio da HTMVET para vocês se inscreverem. É um webinário grátis, gratuito. Então é só se inscrever, vai ser às 19 horas. Então corre lá e se inscreva, que vai ser bem bacana. Era esse recado que eu queria dar. As últimas vagas para o curso de recursos eletrofísicos ainda estão abertas, então quem quiser corre lá para se inscrever, que vale muito a pena. A gente vai falar sobre todos os recursos, atualizar conceitos de todos os recursos de eletro, laser, ultrassom, TECAR, campo magnético. Que acho que era isso que eu tinha. De recado, sim. E quero agradecer, que eu não consegui ainda responder todas as mensagens que eu tô respondendo e tô recebendo. Eu tô recebendo mensagens lindas que eu me emocionei muito. E agradeço todo o carinho de vocês, de todo mundo que gastou um pouquinho do seu tempo para enviar uma mensagem carinhosa para mim, e realmente tocou muito meu coração. E eu vejo que quando a gente disponibiliza o nosso tempo para se unir na medicina veterinária, para crescer junto, para tentar fazer um trabalho em conjunto, né, a gente colhe os frutos. E realmente esse carinho me tocou profundamente, de verdade. Eu agradeço a todos vocês que realmente me mandaram uma mensagem carinhosa, amorosa, acolhedora, se preocupando comigo. Eu tô super bem, gente, tá tudo ótimo. Eu tô bem tranquila. Mas assim, a preocupação de vocês me emocionou real, tá? Mas tá tudo ótimo. Não precisam ficar preocupados comigo, que todo mundo sabe que eu sou bem manteiga derretida. Tá tudo bem. Eu tô bem, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do tema da live de hoje, e veio como um insight pra mim depois do congresso. E queria também agradecer, e eu falei isso pra professora Ângela, da grandiosidade dela e de como a gente deve a ela a pesquisa na neuroreabilitação, porque se não fosse a professora Ângela, a gente não ia ter pesquisas nessa área. A gente tem dela, da Ludovica Dragoni e só, tá? Claro que o meu doutorado vai ser nessa área, mas não exatamente com isso, com hérnia de disco, mas é importante a pesquisa, tá? Quando a gente fala que a pesquisa, a parte de produção científica é realmente muito difícil, e principalmente para quem acaba estando na clínica assim de forma tão intensa. Então, valorizem a professora Ângela. Ela é dona de uma clínica, acho que 3 clínicas, e ainda produz cientificamente. Então, a gente só tem que ser grato realmente por tudo, por toda a contribuição que ela tem na medicina veterinária, principalmente na reabilitação. Gente, mais uma vez, obrigada pelo carinho, obrigada por vocês estarem aqui, espero que vocês tenham gostado. Então, para quem é dos cursos, já vou mandar os artigos, e para quem não faz uma lista dos artigos, baixa lá no PubMed, e são 15 artigos, eu não consigo mandar por aqui, não dá para mandar para todo mundo, tá bom? Então, um beijo para vocês, muito obrigada pela companhia, e a gente se vê.